Queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora mais um videozinho aqui de cálculo, né? Vamos continuando aqui, principalmente para uma compreensão maior sobre a fórmula em si da derivada, tá bom? Se você já entendeu muito bem como é que funciona a fórmula da derivada, a fórmula de derivação, se você já entendeu tudo isso, né? Pode pular esse vídeo, eu vou explicar muito mais a fórmula em si e o conceito, tá bom? Para quem ainda não entendeu muito bem. Então é o seguinte, quando nós estamos tratando sobre derivadas, assim como eu já havia explicado um pouquinho no vídeo anterior, eu vou entrar em mais detalhes sobre derivadas, regras de derivação, etc., quando nós entrarmos no capítulo 3. Mas, pelo menos por enquanto, eu quero mostrar para vocês e falar um pouco sobre a fórmula, né? Então, para vocês eu mostrei duas fórmulas. Então, eu tenho, por exemplo, o limite de quando o x se aproxima de a, tá bom? Assim como a formulação de limite mesmo, né? Assim como nós trabalhamos nos capítulos anteriores, e vai ser o que? A minha função de x, né, menos a função de a, tá bom? Sobre o que? Sobre x menos a. Exatamente essa função a qual a gente trabalhou. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, só para a gente relembrar, quando nós estamos tentando obter uma tangente de uma determinada curva, precisamos do quê? Precisamos de dois pontos. Não dá para eu ter uma tangente simplesmente com um único ponto. Uma tangente, para quem não lembra, uma reta. E para eu poder ter essa reta, eu preciso ter dois pontos. Só que assim, se essa minha diferença, ao qual tenho o valor x e meu valor zero, foi igual a zero, meu valor a, perdão, foi igual a zero, quer dizer que meu denominador vai ser igual a zero, então graças a isso minha conta não existe. Vai dar uma conta indefinida, né? Mas assim, eu quero me aproximar o máximo possível, eu quero que a diferença seja praticamente zero, né? Eu quero que a diferença seja zero, vamos dizer assim, né? Para que eu consiga saber qual que é aquele exato instante, qual que é o comportamento da minha função daquele exato instante ao qual eu esteja analisando, ao qual seja essa determinada variável, tá bom? Então quer dizer, se a gente analisar um pouco mais essa função, quer dizer que essas duas funções são praticamente com o mesmo resultado, porque o meu x está se aproximando de a. Né? Então, se eu tiver uma diferença de dois valores e eu estiver subtraindo 1 menos 1, vai ser igual a zero. Se eu estiver subtraindo 2 menos 2, vai ser igual a zero. Se as minhas funções elas trabalham com os mesmos valores, né? Vamos dizer assim que elas são contínuas, vamos dizer assim, contínuas no valor ao qual eu estou trabalhando, não exatamente contínuas no domínio inteiro da função. Trabalhando em cima disso, eu sei que essa diferença ela tem que ser o mais próxima do zero possível, tá bom? Por isso que eu tenho que fazer exatamente utilizando de limites. A gente analisando essa função já dá para saber que ela não é contínua exatamente nesse ponto, porque afinal de contas, isso daqui ele está tendendo a zero, e eu não vou ter esse bendito desse meu valor, tá bom? Essa é uma das fórmulas que eu mostrei. A segunda fórmula, para a gente poder ter a f de traço, né, neste caso f de traço de x, seja ela de qualquer uma das duas, tá? Eu tenho essa outra função, né, que para ser mais exato não é nem f de x, é f de a, perdão. Para ser mais exato, eu tenho essa outra função aqui, ao qual o meu h tende a zero, e eu faço o quê? F, a mais h menos f de a sobre h. Eu tenho essas duas funções, que elas são exatamente a mesma coisa e elas retornam exatamente o mesmo resultado. Só que a fórmula de baixo, ela é mais fácil. Por quê? Aqui eu estou substituindo o meu h, eu substituo x menos a, e o meu x que está entrando aqui, eu substituo ele com a mais h. Né? Então, fazendo essa substituição, eu consigo ter fórmulas mais fáceis. Eu tenho uma fórmula mais fácil para eu poder obter uma derivada. E a derivada da minha função, ela é uma função também. Tá bom? Eu vou explicar isso na próxima parte, na parte 2.8. Aqui eu estou tratando simplesmente só sobre as minhas variáveis. Então é o seguinte,
eu vou derivar novamente a minha função f igual a x ao quadrado mais 1. Tá bom? Então eu tenho aqui a minha função, que ela é igual a x ao quadrado mais 1. Para ser bem facinho, tá bom? Então assim, eu vou fazer a partir da minha primeira fórmula, tá bom? Que vai ficar como? Veja que o f de x é a minha função, e eu mantenho desse mesmo jeito. Ó, o limite, ele está tendendo x, ele está tendendo a a, tá bom? É lógico que esse daqui é a minha função, essa é a minha derivada. Estou derivando essa função aqui e eu substituo o quê? Eu simplesmente substituo o meu x pelo próprio x. Como eu estou passando somente o próprio x, então eu não mudo em si a função. Então vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado mais 1 menos o quê? A ao quadrado. Por que A ao quadrado? Porque eu estou passando o A para dentro da minha função. O parâmetro da minha função é o valor A ao qual o meu x está se aproximando. Veja que quando eu estou tratando de derivadas, quando eu estou tratando de uma derivada como eu quero uma função como retorno, eu não coloco um número ali, eu simplesmente coloco uma variável. Então vai ficar A ao quadrado mais 1, tá bom? Sobre o quê? Sobre x menos A. Continuando, aí simplesmente eu só vou ter menos a ao quadrado mais 1, então vai ficar como? Vai ficar o limite de x tendendo a a, tá bom? Vai ficar x ao quadrado mais 1 menos a ao quadrado menos 1 sobre x menos a. Então assim, esse 1 morre porque eu estou subtraindo mais 1 com menos 1. Beleza? Então o que vai me sobrar? Vai me sobrar o limite de x tendendo a a, tá bom? Vai ficar x ao quadrado menos a ao quadrado sobre x menos a. É exatamente esse ponto ao qual a gente chegou. Partindo disso, assim como eu já havia dito no vídeo anterior, eu preciso eliminar o meu x menos a, eu preciso eliminar o meu denominador. Então, eu vou ter aqui limite de x tendendo a a, tá bom? E aí eu tenho que colocar aqui no meu numerador, eu tenho que colocar x menos a, pois afinal de contas eu tenho que eliminar esse meu denominador aqui, que é o x menos a também, ok? E como é que eu faço? Eu preciso ter exatamente uma fórmula igual a x ao quadrado. X ao quadrado menos a ao quadrado. Então vai ficar como? Para eu ter um x ao quadrado, desse lado aqui eu preciso de um x. Beleza? Porque aí vai ficar x ao quadrado e eu vou ter menos ax. Para eu ter um a ao quadrado, menos a ao quadrado, eu preciso de mais a. Menos com mais dá menos. Aí eu vou ficar com menos a ao quadrado. Beleza? Eu vou ficar com menos a ao quadrado, assim como eu tenho aqui. E vai ficar o quê? Vai ficar menos também a, perdão, vai ficar a ao quadrado e vai ficar menos x, menos ax também, né? Ax. Só para ver se eu não estou fazendo errado. Aqui vai ficar x ao quadrado mais a. Aqui vai ficar mais ax, perdão, aqui vai ficar x ao quadrado, beleza? X ao quadrado menos ax, ok. Aqui como eu tenho mais a, então vai ficar mais a ao quadrado menos a ao quadrado. Com mais ax, com menos ax, eles morrem, então já isso daqui já é o suficiente para eu poder ter. Então eu tenho menos x menos a vezes x mais a. Mata este daqui. E já para eu não ter que reescrever até o final, novamente essa parte, então a gente pode ver que o x ele está tendendo ao quê? O x ele está tendendo a a. Então eu tenho x mais a, então o limite, né? Então a minha derivada, neste caso, a derivação dessa bendita da minha função vai ser igual a 2a. Porque o meu x vai ser substituído por um a mais a igual a 2a. Simples assim. Essa é a minha derivada da minha função utilizando dessa fórmula aqui. Tá bom? Agora, se nós fizéssemos com a segunda fórmula aqui, se eu pegar, por exemplo, aqui o limite de h tendendo a zero, então a diferença que eu quero daqui do meu denominador é zero. Então eu vou ter aqui que substituir o a mais h, ele vai estar passando para dentro do meu x. Então eu vou ter aqui a mais h elevado ao quadrado mais 1 menos, e eu já vou deixar
direto, assim como eu já havia feito aqui do outro lado. Vai ficar menos a ao quadrado menos 1 sobre h. Esse mais 1 com menos 1, eles morrem, um elimina o outro, tá? Eu vou continuar aqui com o meu limite de h tendendo a zero. E como eu tenho ali a mais h elevado ao quadrado, é a mesma coisa que a mais h multiplicando a mais h. Então vai ficar o quê? Vai ficar a ao quadrado mais 2ah mais h ao quadrado, que vai ficar essa partezinha aqui, menos a ao quadrado sobre h. Beleza? Então o que eu tenho que fazer? Este mais a menos a ao quadrado com mais a ao quadrado, eles são eliminados. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso isolar meu h para poder eliminar o meu h daqui de baixo também. Então vai ficar como? Vai ficar o limite de h tendendo a zero, né? E aí eu vou ter aqui o meu h, que ele vai estar multiplicando o quê? Ele vai estar multiplicando 2a mais h, não h ao quadrado, sobre h. O h mata aqui, o h mata aqui. A gente sabe que o h ele tende a zero, então eu já posso substituir. 2a mais 0 é igual a zero, então a minha derivada vai ficar, finalizando, né, o limite de h tendendo a zero, é igual a 2a. A mesma coisa daqui de cima, a mesma coisa daqui de baixo. Tá bom? Uma dica que eu dou é, toda vez que você estiver fazendo uma derivada, pelo menos numa potência acima de... Você está fazendo uma derivada, sempre, pelo menos nos cálculos ao qual eu fiz, né, sempre vai sobrar pelo menos um a. Tá? A não ser que seja uma fórmula linear ou alguma coisa do tipo, mas pelo menos uma fórmula com uma potência maior ou igual a 2. Um polinômio maior ou igual a 2. Né? Polinômio de potência maior ou igual a 2. Sempre vai sobrar um a. Tá bom? E às vezes uma constante sobra, às vezes ela não sobra, tá? Mas sobra. Sempre vai ser algum resultado, tá? Então, por exemplo, aqui 2a mais h. Então esse h vai morrer, eu sei que meu h vai morrer e vai sobrar algum 2a, vai sobrar alguma constante ou alguma coisa do tipo. A fórmula sempre sobra alguma coisa, a não ser que seja, por exemplo, uma função. A não ser que seja uma constante. Por exemplo, a função... Eu estou quase entrando nas regras de derivação, mas, por exemplo, aqui, se eu tiver a minha função foi igual a 6, por exemplo, como é que eu derivo, né, esse bendito aqui? Então, se eu pegar, por exemplo, utilizando desse outro, né, então, eu derivando ele, vai ficar o limite de h tendendo a zero, tá bom? Então, como que é? Eu não substituo nada, porque, afinal de contas, eu simplesmente só tenho 6. 6 menos 6 sobre h. Já aqui morre. Então, de constante você não deriva. Mas se eu tiver um polinômio de pelo menos grau 1, então vamos dizer aqui que eu tenha uma outra função, por exemplo, que seja igual a 2x mais 1. Para ser bem simples, tá bom? Aí eu vou ter aqui limite de h tendendo a zero. Então vai ficar 2 vezes a mais h, né? Então 2 vezes a mais 2 vezes h. Eu já estou... Porque no fim vai iniciar como? Vai iniciar 2 vezes a mais h, que é a mesma coisa que eu ter 2 vezes h mais 2 vezes a. Beleza? Mais 1 menos 2 vezes a menos 1. Não se esqueça que a minha fórmula é desse jeito aqui. Né? Eu estou negativando o resultado da minha... Eu estou negativando a minha fórmula. Aí eu vou simplesmente substituir aqui pelo h. Tá bom? Esse... mais 1, as constantes se matam, 2a com 2a vai morrer, e aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 2 vezes o h. Só que como o meu h está tendendo a zero, o limite de h tendendo a zero, veja aqui, ó, vai me sobrar o quê? Vai me sobrar 2h sobre h. Eu posso eliminar o meu h. Então, elimina este daqui com este daqui, o meu resultado de h tendendo a zero, veja que o resultado dele vai sobrar 2, vai sobrar simplesmente uma constante. Então é o seguinte, uma dica que eu já dou, toda vez que você está fazendo uma derivada, a potência, né, do polinômio vai diminuindo. Então se você está fazendo uma derivada de um polinômio de terceiro grau, quando você fizer a derivada dele, ele vai ser um polinômio de segundo. Se você fizer a derivada do polinômio de segundo, vai ser um polinômio de primeiro. Pelo polinômio de primeiro grau. Se você fizer uma derivada de um polinômio de primeiro grau, vai ser um polinômio, vai ser, na verdade, uma constante, assim como a gente chegou aqui. Se eu fizer a derivada de uma constante, vai ser zero.
ok? Então essas são as dicas que eu posso te passar, pelo menos por enquanto, né? E pelo menos as que eu sei, quando nós estamos tratando de derivação. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido principalmente a fórmula dessa brincadeira, tá bom? Porque fica mais fácil da gente poder entender, principalmente quando a gente entende a fórmula em si, como nós trabalhamos com ela. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, beijos na bunda, até mais.